Bom dia, queria falar uma coisa rapidinho. Agora na internet estão postando vários vídeos de um programa com Cláudia Raia, enfim, e que tem uma sensitiva e que fala que o neto dela, autista, na verdade um karma para a mãe dele, né, para ela aprender a evoluir, enfim, aprender a lidar com a criança. E ela fala que os autistas foram seres muito inteligentes, com QI altíssimo, que abusaram do seu poder e que fizeram mal para a humanidade, enfim. E que por isso vieram reclusos em si mesmos, para poder, evoluir. E é interessante porque quando eu vi, eu fiz um comentário lá nesse post. E eu achei interessante porque assim, muitas pessoas falaram, gente, como é bom ver essa resposta. Nossa, ficaram assim meio que aliviadas, né? Por ver um outro ponto de vista, tá? Então, uma coisa que eu percebo na fala dela é que é aquilo que a gente já ouve há muitos anos acerca da realidade das famílias autistas. Primeiro é a estigmatização do autista, que sempre vem naquela condição, ou de qualquer pessoa com deficiência, que vem naquela condição por causa de pecado deles ou dos pais, enfim, sempre alguma coisa desse tipo. Isso em diferentes religiões, tá? Não só nessa específica. E também essa ideia de culpabilização das mães, né? Como se não bastasse todos os pesos, culpas que geralmente as mães carregam. E aí eu faço uma fala para mostrar assim, que é interessante que ela fala assim, isso tem a ver com ela, é karma dela, é um problema, né? É uma questão dela. E aí eu fico assim, e uma coisa que eu coloquei é, o filho dela é pai da criança. E aí é interessante porque esse pai é como se assim, ele não tá aprendendo nada, ele não precisaria evoluir nada, porque ele não teve nada com isso, foi simplesmente uma ironia do destino. Ele se uniu com essa mulher é que precisa pagar, ou precisa aprender, ou precisa crescer, enfim, e ele não tem nada a ver com isso. Ele foi só uma pessoa que caiu ali de paraquedas, né? O que a gente também já ouve há muitos anos, como se os homens não tivessem responsabilidade nenhuma com aquela criança, somente a mãe. E como essas falas são nocivas, porque isso arrebenta com o neto dela, arrebenta com a nora dela, mas protege o filhinho dela, protege ela mesma, na verdade, né? A família dela. Então, assim, a gente não vê nada de novo nessa fala, né? De reforçar alguns estereótipos que são nocivos. E aí, para finalizar, eu falo, bom, então, diante de argumentos tão humanos, né, que ela coloca ali, eu entendo o quanto é da carne essa explicação, né, carne humana, né, e eu prefiro a explicação que a Bíblia dá acerca da pessoa com deficiência, que está lá em João, capítulo 9, que diz assim, ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Então eu acho que cada vez que a gente vê uma pessoa com deficiência, né, fazendo muito mais do que a gente pudesse pensar ou imaginar, eu vejo a obra de Deus sendo manifesta. Manifesta na vida das pessoas com deficiência, manifesta na vida das pessoas ao redor, que contempla aquela possibilidade de ver pessoas avançando, de pessoas fazendo aquilo que ninguém imaginava, e dizer, só pode ser Deus isso, né? Vamos nos alegrar, vamos ver isso com outros olhos, olha como podemos aprender. Aí isso sim é avançar, né? É evoluir espiritualmente, não importa o nome que cada um dê, mas a gente sair daquela ideia de que aquele que não é igual a mim, ou aquele que eu acho, que eu penso que é inferior, na verdade é só diferente e pode fazer grandes coisas, porque Deus é com ele. Deus é conosco, e é nisso que eu baseio a minha fé.